graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Que alegria, que prazer estar novamente junto com você, para juntos nós podermos louvar e adorar o nome do Senhor. Essa é uma transmissão da Igreja Presbiteriana de Niterói. Meu nome é Sérgio, sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Niterói. E juntos nós teremos o privilégio de louvar a Deus, de adorá-lo, de exaltá-lo, de glorificá-lo, mesmo nesses tempos de pandemia em que não podemos estar juntos uns dos outros. Nós queremos manter a nossa comunhão, que está alicerçada, que está firmada em Cristo Jesus, o nosso Redentor. E falando justamente a respeito desse Cristo, desse Senhor, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, introduzindo este momento de louvor e adoração ao nome do Senhor, que antecede o nosso período de estudo da palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso 11, e diz assim a palavra de Deus: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Louvado seja o nome de Jesus. Cantemos juntos, queridos. Número 52, Inário Novo Cântico, também nos convida a saudar esse nome precioso, o nome de Jesus. Saudai o nome de Jesus.
Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos orar, pedindo a Deus a sua iluminação, a sua direção para esse momento de estudo que agora nós começamos. Santo e eterno Deus, nós cremos em Ti, Senhor, e Te imploramos pela iluminação de Teu Santo Espírito, para que ao abrir a Tua palavra tenhamos o privilégio, a alegria de Te exaltar, de Te glorificar, através de podermos ouvir a Tua voz. À medida que o Senhor for falando aos nossos corações, Teu Santo Espírito vai confirmando a Tua graça sobre nós e nos dando o privilégio de sermos transformados para Te exaltar e Te glorificar nas nossas vidas do jeito que o Senhor deseja. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos começar hoje uma nova série de estudos na Palavra de Deus e vamos estudar a primeira epístola de João. Essa epístola tão preciosa, tão maravilhosa, uma epístola pela qual eu tenho um carinho muito grande, uma das primeiras epístolas que eu tive o privilégio de estudar e lecionar ainda quando era seminarista. E hoje, queridos, eu gostaria de compartilhar desse texto da Palavra de Deus junto com vocês. Nós vamos abrir então a Palavra do Senhor na primeira epístola de João, no capítulo 1. Nós vamos ver o verso 1 ao verso 4. Hoje nós teremos uma introdução ao estudo da Epístola de João, para que você possa acompanhar, para que você mesmo possa ler e desfrutar do texto da palavra. E também nós vamos examinar esses 4 primeiros versículos. E diz assim a palavra de Deus na primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 1 ao verso 4. Que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Louvado seja o nome do Senhor por essa porção da sua palavra que acabamos de ler. Irmãos, nós vamos estudar então a primeira epístola de João, mas por que estudar a primeira epístola de João? Eu tenho acompanhado, seja nas redes sociais, seja nos grupos de WhatsApp, em algumas conversas às vezes, alguns posicionamentos sobre o que é ou não é ser um cristão, né? E algumas colocações que têm sido feitas me têm deixado bastante incomodado. E claro, eu recorri à Sagrada Escritura para nós termos de fato uma compreensão bíblica do que é ser um seguidor do Senhor Jesus, do que é conhecer a Jesus, conhecer a sua palavra e ser conhecido como um cristão, como um discípulo do Senhor Jesus. Algumas perguntas nós podemos colocar nesse início. Será que ser cristão é ser identificado por determinados traços culturais? Será que ser cristão tem a ver com a forma de se vestir, a forma de falar, ou então a forma de ouvir determinado tipo de música ou gostar de determinado tipo de arte? Será que ser cristão é estar afinado com determinada ideologia político-partidária ou não ser cristão? Tem a ver com estar afiliado a certa ideologia ou não? Irmãos, eu me volto para as Escrituras para entender, segundo a palavra de Deus, quais são as marcas daquele que conhece a Deus e tem comunhão com Ele. Um segundo motivo, uma segunda razão para nós estudarmos a primeira epístola de João, não está somente na busca de uma resposta para a pergunta o que é ser cristão, mas também no atual momento que nós vivemos de ameaças à fé bíblica, né? Inimigos que têm se colocado contra as verdades da palavra de Deus. O primeiro deles é o liberalismo teológico, né? Um problema dentro da igreja. Essa corrente teológica ela é derivada do racionalismo do século XVII e ela nega que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, assim, negando que a Escritura é a palavra de Deus, nega-se a autoridade, se rejeita a autoridade e se vê o Jesus apenas como um personagem histórico diferenciado, um personagem especial, bem verdade, mas não como o Filho de Deus, não como sendo o próprio Deus.
Uma segunda ameaça é o chamado misticismo, uma série de práticas e rituais estranhos àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Uma terceira ameaça é o pragmatismo, que pode ser sintetizado na seguinte expressão: se dá certo, então a gente pode usar. Se dá certo, a gente pega e traz para dentro da igreja. Mesmo que não esteja na Bíblia, ou mesmo que seja contrário à palavra de Deus. Ainda uma outra ameaça do presente, e não só do presente, mas uma ameaça muito antiga, que muitas vezes hoje vem com outra roupagem, é o chamado legalismo. O legalismo pode ser descrito como uma compreensão de que uma obediência perfeita à lei é capaz de salvar, ou mesmo que exista algum tipo de perfeição que pode ser alcançada hoje, né? Uma ideia perfeccionista. Ou mesmo o legalismo se expressa através da famosa, né, a tão antiga hipocrisia, ou seja, pessoas que se preocupam com pormenores da lei, com debates teológicos, mas que não experimentam na sua vida uma obediência à palavra de Deus. Muitas vezes indo além do que a palavra de Deus diz, mas impondo regras, impondo deveres às outras pessoas, muitas vezes além daquilo que a palavra ensina. Contrário ao legalismo, no outro extremo do legalismo, nós temos uma outra ameaça, que é o chamado antinomismo, também chamado de antinomianismo. O que é isso? O antinomismo é uma ideia de ser contra a lei, considerando que se Jesus já cumpriu a lei, a gente pode viver sem qualquer tipo de obediência à lei, às leis da palavra de Deus. Essas são ameaças muito sérias, algumas delas já presentes no primeiro século, quando o texto foi escrito, mas que nos levam a buscar nessa primeira epístola de João respostas que sejam adequadas a essas ameaças e que possam nos fornecer de fato a nossa identidade como cristãos. E assim eu passo ao autor dessa epístola, ao apóstolo João, esse apóstolo que era filho de Zebedeu, irmão de Tiago. O apóstolo João, inicialmente, ele foi discípulo de João Batista e depois, né, pelo próprio testemunho de João Batista, se tornou discípulo do Senhor Jesus. Como nós bem sabemos, João ele pertenceu ao grupo mais íntimo de apóstolos. Dentre os 12, haviam 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que presenciaram alguns milagres do Senhor Jesus, alguns milagres específicos de Jesus e outras ocasiões em que eles puderam estar mais juntos, né? Ele é também chamado de um discípulo amado, né? O autor do Evangelho, que fala do amor. Essa palavra é uma palavra-chave na literatura do apóstolo João. O discípulo amado a quem Jesus entregou Maria, sua mãe, entregou a sua mãe aos seus cuidados quando ali na cruz do Calvário. João foi testemunha ocular, né, tanto da ressurreição quanto da ascensão do nosso Senhor, tanto quando Jesus ressurgiu dos mortos, quando do momento que ele foi para os céus, voltou para o Pai, o João ali estava presente. Gálatas, né, vai nos mencionar, o apóstolo Paulo vai mencionar ali João como uma das colunas, né, como uma das pessoas mais destacadas ali na igreja de Jerusalém, uma liderança importante. A tradição costuma nos dizer que esse apóstolo ele foi o último a morrer, né, morreu já idoso, tendo passado os últimos dias da sua vida, primeiramente em Éfeso, né, ali onde ele teria pregado o evangelho, e muito provavelmente teria morrido no exílio, né? Todos nós conhecemos que durante a perseguição ali no final do primeiro século ele foi exilado na ilha penal de Patmos. Existem algumas tradições que dizem que ele chegou a voltar, né? Mas nós não sabemos exatamente onde ele teria morrido. Mas o que nós temos de concreto desse apóstolo é a sua obra, a sua literatura. E nós temos 3 conjuntos de escritos no Novo Testamento, 3 diferentes gêneros literários que são escritos por João. O primeiro deles é o Evangelho, né? A narrativa a respeito do que ele viu, daquilo que ele experimentou de Cristo Jesus. O segundo são as epístolas, né? As cartas, a primeira, a segunda e a terceira
as epístolas de João. E, claro, o famoso livro do Apocalipse, né? O célebre livro do Apocalipse, o último livro da Palavra de Deus. Cada um desses textos tem as suas nuances, as suas características próprias. Né? O Evangelho ele foi escrito dando ênfase à salvação pela fé em Jesus, escrevendo de coisas passadas, a história que João viu, que ele testemunhou, né? Mostrando Jesus Cristo morrendo por nós. Né? Ali nós temos a mensagem do Verbo que se fez carne. Nas epístolas, nós temos uma ênfase na santificação, uma ênfase na experiência imediata, no hoje, com o Senhor Jesus Cristo, demonstrando que esse Cristo, ele vive em nós. Então, nas epístolas, nós temos a mensagem do Verbo que se torna real em nós. E, claro, o livro do Apocalipse tem uma visão futura, uma ênfase na glorificação no dia em que eu e você seremos transformados e habitaremos eternamente com o Senhor. E assim, nós temos uma esperança, uma expectativa daquilo que virá. Cristo virá até nós, ele há de voltar. E aí nós temos a ênfase, né? a mensagem do Verbo que conquista, o Verbo vencedor. Tá? Bem, quais foram os propósitos, quais foram os objetivos, mais especificamente na literatura joanina, da primeira epístola de João? Por que essa epístola ela foi escrita? Em primeiro lugar, a gente precisa ter em mente que a epístola de João ela foi escrita para esclarecer a diferença entre aqueles que pertencem a Deus, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, e aqueles que pertencem a esse mundo. Para que fazer essa diferença? Para que a igreja possa desfrutar da paz e da alegria que existem em Cristo Jesus. Qual o objetivo, né? Um segundo objetivo dessa epístola? Né? Alertar a igreja a respeito dos falsos mestres, daqueles que pregavam coisas que iam contra o que o todo das Sagradas Escrituras, do que a tradição dos apóstolos, ou seja, aquilo que os apóstolos receberam diretamente de Jesus, ensinava. Né? Então está alertando contra os falsos mestres, que muitos deles, né, estavam ensinando que Cristo não tinha verdadeiramente vindo em carne, ou seja, não tinha se tornado humano. E assim, combatendo esses falsos mestres, João quer incentivar a uma vida apropriada, uma vida que de fato seja de acordo com o novo nascimento que Cristo opera em nós por meio de seu Santo Espírito. Né? Então, João está escrevendo para encorajar os cristãos a viverem essa vida. O estilo dessa epístola é um pouco diferente, e alguns estudiosos até vão colocar que ela não deveria ser chamada de epístola propriamente dita. Na verdade, ela seria um testamento, né? Como se João estivesse deixando um testamento doutrinário. E nós temos realmente alguns elementos que parecem. No texto, alguns elementos que faltam, né, próprios de uma epístola. A gente não tem uma saudação, a gente não tem uma identificação de quem é o autor, uma identificação dos destinatários, a gente não tem cumprimentos introdutórios nem saudações finais. E aí a gente tem alguns elementos que caracterizam uma espécie de testamento doutrinário. Né? A gente tem uma revisão de vida do testador, ele contando a sua própria experiência. Nós temos uma exortação ética, e ali na epístola João também coloca as suas impressões a respeito dos problemas que viriam e faz advertências a respeito desses momentos futuros. Quais são as verdades fundamentais que a primeira epístola de João traz para os nossos corações? Em primeiro lugar, receber a salvação de Deus resulta numa vida reta, especialmente uma vida de amor pelos companheiros cristãos, pelos nossos irmãos, por aqueles que foram salvos também por Jesus. Essa é a primeira lição. Receber a salvação de Deus implica numa mudança de vida interna e externa, e implica num amor para com aqueles que também foram feitos nossos irmãos em Cristo Jesus. Segundo lugar, uma verdade fundamental do texto é que Jesus é Deus, mas Jesus também é totalmente humano. Ele é o Verbo encarnado. Uma terceira lição é que muitos dizem que seguem Jesus, mas na verdade não seguem de fato, de verdade. Eles pensam que são filhos de Deus, mas as suas atitudes demonstram justamente o contrário. Quarto lugar, os cristãos eles precisam estar prontos para se autoexaminarem, para observarem a si mesmos, para perceber se a fé que temos de fato é uma fé em Cristo Jesus. Por último, em quinto lugar, a plena certeza da salvação, ela existe para aqueles
que percebe em si as evidências que a palavra de Deus nos mostra de que realmente nós revivemos em Cristo. Nós fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Essas são as verdades fundamentais desse texto da palavra de Deus. Bem, depois dessas características introdutórias, que vão fazer com que você, por si mesmo, leia o texto da primeira epístola de João, eu quero passar a um exame, né, desses 4 primeiros versículos dessa epístola. Tá? Nós vamos, no decorrer do nosso estudo, nos próximos estudos que nós vamos fazer, nas próximas semanas, nós vamos trazer outras características, né, do contexto em que foi escrito à medida que nós formos examinando o texto. Mas hoje eu queria me firmar numa espécie de tema, né, que eu tiro a partir desses 4 primeiros versículos do primeiro capítulo. A verdade básica que nós aprendemos na nosso estudo, nessa nossa aula de hoje, é que Jesus é o Verbo que se fez carne. Eu passo a ler com você mais uma vez o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Aqui nós temos 4 versículos que nos falam a respeito da realidade da encarnação do nosso Senhor Jesus. Por que que o nosso querido apóstolo João precisa escrever a respeito desse assunto? Bem, a partir de informações históricas e mesmo de elementos que nós temos no texto e nas outras epístolas, a gente percebe aqui nesse contexto a presença de uma heresia que começou a circular ainda no final do primeiro século e se desenvolveu de uma forma muito aguda no século II da era cristã, que ficou conhecida como docetismo. A palavra docetismo vem de um verbo grego dokel, que significa parecer. Então, em síntese, qual era a ideia do docetismo, dos docetistas, desses falsos mestres? Havia 2 enganos possíveis. O primeiro deles, Cristo, o Salvador, era apenas um espírito divino, que na verdade não tinha um corpo, mas ele habitou num corpo de um homem comum chamado Jesus de Nazaré, por ocasião do seu batismo, e antes da crucificação, no exato momento que Jesus ia ser crucificado, o espírito do Cristo teria abandonado o homem Jesus de Nazaré. Segundo engano que o docetismo traz, e esse é mais próprio da palavra dokel, da palavra parecer. Jesus era somente um espírito que parecia, daí dokel, parecer, docetismo. Ele parecia um humano. As pessoas viam o espírito e parecia que ele era humano. Ele experimentou a vivência humana, mas de fato ele não se encarnou, não se tornou carne. Alguns estudiosos vão colocar que aqui nós temos uma espécie de gnosticismo já dentro do meio cristão. O gnosticismo é uma heresia do século II que parte de uma concepção dualista do mundo, que é a ideia de que a matéria ela é ruim, tudo aquilo que é material, que fisicamente material é ruim, não é bom, é corrupto, é mal, e apenas o espírito, a parte imaterial é que ela é boa, que é boa em si mesmo. Essa visão dual, ela de fato, ela traz uma concepção docética, mas isso não significa que esse docetismo aqui esteja ligado ao gnosticismo. Provavelmente a essa ideia dualista, mas não necessariamente às doutrinas gnósticas. Bem, isso depende, varia de comentarista para comentarista, de estudioso para estudioso. Mas de uma forma geral, nós percebemos no texto alguma espécie de docetismo, no sentido de que os falsos mestres negavam que Jesus tinha vindo em carne. Isso é fundamental para a gente entender. João está escrevendo para aqueles que negavam que Jesus tinha vindo em carne. E assim, nós começamos esse texto da Palavra de Deus falando justamente de que o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. O que era desde o princípio.
Aqui essa palavra princípio, ela vem da língua grega do arché, que pode ser traduzida como fonte, origem, poder, autoridade. É interessante, queridos, que quando a gente olha para esse texto e vê que o que era desde o princípio, se referindo a Jesus, se referindo ao verbo, né? Jesus é a fonte, Jesus é a origem, Jesus é o poder, Jesus é a autoridade. Isso mostra que o nosso Senhor é tanto o Criador do universo, quanto Ele é o governador, Ele é rei absoluto sobre todas as coisas. Ele é tanto a fonte, a origem das coisas que existem, quanto Ele é todo o poder e toda a autoridade desde o início, acima de todas as coisas. Ele é o início, o meio e o fim, como já diz a sua palavra. Ele é o alfa e o ômega. Ele estava no princípio, quando tudo começou. E ele também era o seu princípio no sentido, né, de fundamento, no sentido de origem. Né? O nosso Deus, ele foi essencial na criação. O verso 1, ele repete João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? Então nós temos aqui quase que uma repetição do Evangelho, o capítulo 1, o versículo 1. Né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O versículo do Evangelho de João, né, que também nos remete a um outro texto, o texto de Gênesis. Né? No princípio, Deus criou todas as coisas. Né? A encarnação, ela remete à criação, porque foi um evento tão importante quanto a criação. Porque na vida e na obra do nosso Senhor Jesus, nós temos o começo de uma nova criação. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo são feitos novas criaturas. Diz a Sagrada Escritura que quando Ele voltar, eis que Ele fará novas todas as coisas, novos céus e nova terra. Então, a encarnação é um evento tão importante como a criação. Jesus, ele não passou a existir, porque Jesus sempre existiu. O verbo, o logos, né? A palavra de Deus, o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, Cristo Jesus, ele sempre existiu. Ele se fez carne, ele se fez humano para habitar entre os homens. E aí nós temos a segunda parte do texto, nos trazendo essa segunda lição. A primeira lição é que o que era desde o princípio é Jesus. Então aqui nós vemos a divindade de Jesus. Mas o texto também vai nos ensinar a respeito da humanidade de Jesus. O que nós experimentamos? A humanidade de Jesus foi experimentada pelas pessoas. Olha o que o texto diz. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Gente, perceba aí os verbos que são utilizados. O que nós ouvimos, os ensinos de Jesus, os ditos de Jesus, as notícias de Jesus. João, ele testemunhou, né, e muitos outros testemunharam as palavras que Jesus disse a eles. Eles mesmos ouviram de viva voz, né, uma expressão que é até utilizada nas outras epístolas. Né? Além daquilo que ouvimos, ele fala o que nós vimos. Isso nos remete ao Evangelho de Lucas, né? Aquele discípulo de Paulo que escreveu o Evangelho, né? Falando que ele buscou, após uma acurada investigação, ele buscou testemunhas, né? Pessoas que viram, pessoas que ouviram, pessoas que estiveram com Jesus. E aqui nós temos aquilo que nós vimos, ou seja, João foi uma testemunha ocular, não somente ele ouviu dizer, ele ouviu de viva voz, com os próprios ouvidos, como também viu. E também aquilo que apalpamos, aquilo que tocamos, aquilo que sentimos, aquilo que experimentamos. Né? João, inclusive, é citado no seu próprio evangelho, ele cita que durante a ceia ele se conchegou carinhosamente ao peito de Jesus. Né? Ele é chamado discípulo amado. Nós temos no final do evangelho de João, né, a narrativa de que Jesus pede aqui, Tomé,
olha a minha mão, toca no meu lado para você ver se não sou eu mesmo, né, após a ressurreição. Então, esse texto vai mostrar para gente, esses versículos, que não foi uma encarnação aparente. Jesus não parecia ser humano. Jesus não parecia ter um corpo. Jesus tinha um corpo. Jesus se tornou humano, né? Foi uma encarnação real. Ele foi concebido, ou seja, ele teve lá na sua natureza humana, não na sua natureza divina que é eterna, mas nos diz a Sagrada Escritura que foi anunciada a Maria e do Espírito Santo. Jesus foi gerado, né? Ele foi concebido, Jesus nasceu, né? Teve a experiência do parto, Maria ali deu à luz Jesus, né? Ele cresceu, ele se desenvolveu humanamente falando, né? Ele foi uma criança, um bebezinho, uma criança, um adolescente, até chegar à fase adulta. Ele viveu, experimentou aquilo que eu e você experimentamos, né? Da vida sensitiva, né? No sentido de sentir as coisas que nos cercam, a experiência humana. Ele morreu, ele experimentou a morte física e ele também ressuscitou, ele ressurgiu em corpo. E as pessoas o viram, o tocaram. E além dele ter subido aos céus, nos diz a palavra de que ele vai voltar e todo olho o verá, porque Jesus há de estar conosco eternamente com seu corpo glorificado. Ele também nos dará o privilégio do nosso corpo ser glorificado e teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Então a segunda verdade desse texto é que aquilo que experimentamos é a humanidade de Jesus. Por fim, a terceira lição desse texto é de que Jesus é o verbo encarnado. Nós temos a humanidade, a divindade de Jesus, ele é o princípio, o verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o verbo encarnado. Portanto, ao mesmo tempo, ele é Deus e ele é homem. E isso tem aí a sua explicação, né? A vida se manifestou, né? E aqui nós temos, damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Né? A vida eterna que nos foi manifestada. O que nós entendemos da necessidade da encarnação de Cristo, porque ele se fez homem. Queridos, a Sagrada Escritura nos ensina que o salário do pecado foi a morte, mas Jesus ele veio conceder vida. E a vida eterna tem dois aspectos. Em primeiro lugar, ela é uma vida eterna. Ela é o contrário da morte eterna, que é o destino daqueles que rejeitam o amor de Deus, daqueles que se afastam de forma definitiva de Deus, não rendendo a Ele glória, não rendendo a Ele louvor, não se submetendo ao Filho, não buscando o Filho, né, em arrependimento dos seus pecados. Então, nós temos a vida eterna como o contrário da morte eterna. A vida eterna é o salário, é o prêmio conquistado por Cristo Jesus na cruz. Nós somos libertos das trevas, nós somos libertos da morte, nós agora não mais condenados estamos porque, crendo em Cristo Jesus, recebemos a vida eterna. E essa vida, por ser eterna, ela começa aqui, né? Não é uma vida que virá, mas é uma vida que já nos foi dada e ela começa aqui. Por isso, a vida que nós recebemos é uma vida em abundância, é uma vida para ser experimentada, é uma nova vida que começa aqui em Cristo Jesus. Apesar dos seus percalços, apesar dos seus desafios, apesar do pecado que tantas vezes nos assedia, apesar do curso deste mundo e mesmo de Satanás nos tentando, a vida eterna em Cristo Jesus começa aqui agora e precisa ser experimentada. E quais são os aspectos fundamentais dessa vida em Cristo Jesus? São dois. Em primeiro lugar, a comunhão. A comunhão, que é ao mesmo tempo uma comunhão doutrinária e uma comunhão mística. Como assim uma comunhão doutrinária? Ora, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ou seja, crendo a respeito daquilo que foi ouvido, daquilo que foi visto, daquilo que foi experimentado. Não crendo de uma forma diferente. Não crendo nos falsos mestres. Não crendo nos docéticos. Não crendo naqueles que negam que Jesus Cristo veio em carne. Que negam que Jesus é o Filho de Deus. Que negam a autoridade do Verbo encarnado e da sua palavra. Que negam a autoridade da palavra de Deus. Então, há essa comunhão doutrinária do mesmo credo, da mesma crença, da fé em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo se coloca uma comunhão mística no sentido de que aquele que assim crê
passa a pertencer a um corpo, né? E aí ele fala, a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo, e eu escrevo para vocês para que mantenhais comunhão conosco. Em primeiro lugar, nós precisamos ter comunhão com o Pai e com o Filho, e não existe comunhão com o Pai sem passar pelo Filho encarnado. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é quem reconcilia. Ele é que é o meio de acesso ao Pai. Portanto, rejeitar ao Filho é rejeitar o próprio Pai que o enviou. E, é claro, o texto também nos mostra que comunhão com Deus é comunhão com os irmãos. O relacionamento com o povo de Deus não pode ser separado do relacionamento com o próprio Deus. Não existe relacionamento com Deus sem relacionamento com os irmãos. Mais para frente na epístola nós vamos ler a respeito disso. Como é possível amar a Deus a quem não vemos, se não amamos ao próximo, se não amamos ao nosso irmão a quem nós vemos. E uma segunda característica dessa vida plena é a alegria completa. Uma alegria que vai além das circunstâncias. Uma alegria que encontra plenitude em Deus. Uma alegria que não é passageira. Uma alegria que é eterna. Assim, eu gostaria de concluir esse nosso estudo, né, introdutório, com as seguintes conclusões, com as seguintes aplicações. Em primeiro lugar, eu faço uma pergunta para você hoje. Quem é Jesus para você? Jesus é de fato o Filho de Deus, é o homem Deus, é o Verbo encarnado, ou para você Jesus é só um revolucionário? Ou para você Jesus é mais alguém que vem trazer uma série de leis impositivas, né? No sentido de que você tem que obedecer estritamente a várias leis para que você possa ser salvo? Ou será que Jesus para você é mais um personagem histórico que falou coisas boas, que ensinou coisas boas? Ou será que Jesus é para você apenas aquele amigo amoroso que aceita qualquer coisa e você pode viver a vida que você quiser, que não importa? Queridos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e perceber que nós precisamos encarar o Jesus da palavra, o Jesus, a própria palavra que se fez carne, o próprio Deus que se fez carne. Então, algumas orientações a partir do texto bíblico. Em primeiro lugar, confie no testemunho que nos chegou. Aquilo que foi ouvido, aquilo que foi visto, aquilo que apalpamos, confiemos na palavra de Deus, nas sagradas escrituras, no testemunho dos apóstolos. Medite no mistério da encarnação. É sem sombra de dúvida um mistério. É sem sombra de dúvida algo muito complexo de se compreender na sua totalidade. Mas a verdade é que Jesus baixou a nossa condição. Ele se esvaziou da sua glória. Ele experimentou a miséria do que é eu e você sermos, essa miséria da nossa humanidade. Ele assumiu a nossa natureza, queridos, e ele fez isso para substituir o ser humano, obedecendo perfeitamente a Deus e satisfazendo perfeitamente a justiça de Deus. Em Jesus, queridos, nós somos reconciliados com o Pai, porque Ele assumiu a nossa natureza, viveu a vida que deveríamos ter vivido e também pagou o preço que nós deveríamos ter pago, para que hoje eu e você tenhamos uma nova vida e ainda que pequemos, através do sacrifício dele, nós sejamos apresentados diante de Deus como justificados. Deus, ele se revelou ao homem, ele se manifestou ao homem. Gente, perceba que, ainda que seja um mistério, né, no sentido que não temos como compreender a complexidade, mas essa história ela é compreensível no sentido de que aquilo que é necessário para a nossa salvação, Deus revelou na sua palavra. E ainda que seja, às vezes, difícil de aceitar, ainda que a lógica humana não possa conceber todos os detalhes desse mistério, nós podemos entender, né, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo ressurgiu e pela sua ressurreição nós temos vida nele. Por isso nós precisamos confessá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Não é algo impossível de se acreditar. Não é algo difícil. Tem simplicidade nessa mensagem, ainda que haja profundidade nessa
mensagem. E precisamos lembrar que ele se manifesta a nós porque ele é simpático, ele é gentil, ele é doce para com as nossas fraquezas, ainda que ele não permita que nós venhamos a permanecer no pecado, mas ele venha nos assistir nas nossas fraquezas, nos amando, nos perdoando, transformando as nossas vidas. Gente, muito cuidado também em superenfatizar a doutrina, tanto quanto em negligenciar a doutrina. A gente precisa ter muito cuidado, queridos, porque a igreja ela não pode ceder como se a doutrina, como se a palavra não fosse importante. Doutrina realmente, muitas vezes, causa divisão, mas por causa da mente tacanha humana, por causa da dureza do nosso coração. Doutrina realmente pode afastar pessoas quando nós impomos sobre elas de forma dura as verdades da palavra de Deus. Mas a doutrina, no sentido da palavra de Deus, a fé que nos foi entregue, a fé que nos foi outorgada, ela de fato é o elemento unificador, porque cremos num único Deus, num único Pai, num único Filho, num único Espírito. Esses Pai, Filho e Espírito Santo que são um único Deus. Jesus, queridos, é o nosso exemplo da verdade encarnada. Por isso, não esqueça também que não se trata apenas de palavras, não são meras palavras jogadas ao vento, mas de vida que precisa ser vivida, de orientações bíblicas que precisam ser incorporadas à nossa prática, à nossa vivência. Que o Senhor muito te abençoe e que essa palavra faça morada dos nossos corações. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, ilumina e transforma o nosso coração e que possamos agora contemplar o Cristo redivivo, o Cristo ressurreto, o Senhor de nossas vidas, o amado de nossa alma, e possamos depositar a nossa fé, a nossa confiança nesse Jesus, louvando, adorando e vivendo nas nossas vidas a prática de um evangelho que vai em direção ao próximo, que ama o irmão, mesmo com os nossos pecados, com as nossas falhas, mas em Cristo Jesus nós queremos perdoar, nós queremos amar, nós queremos ser perdoados, nós queremos viver a vida em abundância que Ele nos outorgou. Dá saúde ao teu povo, saúde física e saúde espiritual, para que o teu nome seja glorificado. Que assim seja em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e até o nosso próximo encontro. No próximo domingo, às 9 horas da manhã, o culto sendo transmitido lá na igreja e também às 18 horas o nosso culto. Que Deus nos abençoe e que muito em breve nós possamos mais uma vez estarmos juntos no templo adorando o nome do Senhor, possamos nos abraçar, possamos estar juntos. Mas enquanto esse dia não chega, que nós possamos seguir firmes, em unidade, juntos, ainda que distantes, para a glória de nosso Deus. Um forte abraço.